Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Hoje não é o melhor produto que vai vender, mas sim aquele que chama mais atenção. E o que faz um produto ou um serviço chamarem atenção? Primeira notícia que eu tenho para você é que não é só o seu serviço, não é só o seu produto, mas sim a experiência completa. A gente falou no episódio anterior sobre como você encontra um produto para comprar, quais são, assim, alguns fatores importantes da internet, né, nessa jornada de compra. E, assim, esse é um universo bizarramente gigante, então óbvio que a gente não vai conseguir passar por todos os pontos, mas hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que tornam um produto bom, ruim, do ponto de vista de experiência, não só do produto em si. Vou começar falando de um produto muito básico que me fez mudar o meu comportamento de consumo desse produto e que muita gente vai se identificar, outras não. Já sei que algumas pessoas vão me julgar também, mas é para vocês terem uma inspiração de como algo simples do dia a dia pode fazer com que uma empresa fature muito ou que ela perca um faturamento muito grande e que, olha, é muito fácil de contornar. É um detalhe que é muito fácil de contornar. Vamos lá. A história de hoje é sobre alho pronto para cozinhar. Sim, algo super do dia a dia. Eu amo cozinhar, gosto muito de fazer minha própria comida, principalmente agora que eu tô numa fase, já faz um tempo inclusive, tô numa fase de eu quero ser mais saudável e estou nessa procura aí de me alimentar melhor e tudo mais. Não que eu não faça deslizes maravilhosamente calóricos, mas tô nesse processo aí e tá sendo uma evolução bem interessante. Tô adorando porque, mexe com tudo, né? Mexe com absolutamente tudo, o nosso humor, com os nossos hormônios, mexe com a nossa disposição, com a qualidade da pele, com a nossa forma física, com tudo, né? Até com a nossa cognição. Enfim, papo para outro momento. Mas nessa questão de cozinhar, sempre foi um empecilho o tempo. E descascar alho e cortar alho, que inclusive é uma coisa que eu uso demais, porque eu gosto muito de alho como um tempero, me atrapalhava muito. Então eu sempre gostei de ter aqueles alhos amassadinhos, não é bem amassadinho, já meio que picado, que ele fica uma pastinha de alho, é um alho cru em pastinha, que você compra nos potinhos e você coloca uma colheradinha assim na comida. Nunca amei o gosto daquele alho, já começava por isso, eu prefiro realmente o alho fresco, óbvio, tanto que quando eu vou fazer alguma coisa mais especial, é o alho fresco que eu uso, mas uma coisa que me deixava muito frustrado nesses alhos prontos é que existe uma marca, que às vezes eu só encontrava ela no mercado que eu gosto de fazer compra, e a embalagem dessa marca, que inclusive tem uma tampa roxinha, mas muitas têm, ela não abria fácil. Muitas vezes eu passava mais tempo tentando abrir esse potinho quando eu comprava, e até mesmo quando no dia a dia às vezes ele dava uma enroscada, do que descascando e espremendo um alho. Então, qual que era o produto que eu comprava? Era o alho? Não, eu não comprava o alho, eu comprava a facilidade de ter alho pronto. Consequentemente, a partir do momento que aquele produto não era fácil de usar, ele parava de fazer sentido a minha compra. Então eu parei de comprar, porque eu compro um produto para ele me trazer facilidade e ele não me traz. Então o alho pronto para você utilizar, ele não é alho, você está comprando facilidade, você está comprando tempo. Então se ele não funciona para isso, aquela marca está fadada ao fracasso. Já anota aí, primeiro insight, o que você vende de verdade? Porque nem sempre é o produto em si, mas sim o que faz aquele produto ser o produto. Por exemplo, outro exemplo aqui. Eu já vou voltar para a história do alho que tem mais desenrolar, mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Tem um produto que eu comprava para olheira, eu tenho bolsinhas porque eu tenho rinite, então meu olho incha muito. E o produto que eu comprava para olheira, eu não tenho pigmentação, ela é um pouquinho roxinha por conta da rinite, mas eu não tenho pigmentação. E o produto ele era para pigmentação, também para olheira roxinha e para estufamento, né? Aquelas bolsinhas. Só que esse produto, eu já tinha vários para olheira, tá? Porque eu já testei vários e nunca me fidelizou. Só que esse produto tinha uma pontinha de cerâmica que você passava e ela era geladinha. E aí, meus amigos, isso era tão gostoso, é que acabou, preciso comprar inclusive. Eu acabei o primeiro pote agora. E tô sentindo muita falta, porque é muito gostoso passar aquela pontinha geladinha embaixo dos olhos, em cima dos olhos e fazer uma massagenzinha ali depois do banho. E é isso, eu não comprei o produto em si, eu nem sei se o produto era tão eficiente assim, inclusive eu acho que eu tenho um que é mais eficiente do que esse. Só que a embalagem é tão boa
que eu usava. O outro produto que eu acho mais eficiente, ele é de conta-gotas. Odeio com todas as minhas forças conta-gotas. Porque, primeiro, que você não pode encostar na pele, segundo o que os influencers de skincare dizem, né? Então, eu nunca encosto na pele. Segundo, que se é por gota, aquilo vai escorrer. Então, eu tenho que pingar e do nada eu tenho que passar rápido. É sempre um momento de estresse, assim, sabe? Aquele momento de tensão, assim, clima tenso, que eu tenho que pingar o negócio e passar rápido. E tô exagerando, tô deixando mais alegórico, mas eu acho menos confortável do que você ter uma pontinha de cerâmica que solta um creminho gostoso de você passar em volta do olho. A experiência é muito melhor, mesmo que seja o dobro do preço. Às vezes, para consumidores como eu, valem a pena, porque eu não consigo usar o outro que é metade do preço, eu acabo não usando, eu jogo fora, porque ele envelhece, eu acabo não usando porque ele não é tão prático e eu não acho a experiência tão gostosa. Então, o que eles estão vendendo? É só o produto de skincare? Não. É um produto de skincare que também tem uma experiência interessante e que eu goste, que eu fidelize no uso, porque não adianta eu ter o produto, eu tenho que usar. E eu não sou uma pessoa do skincare, eu não amo skincare. Então, ter um produto que me fazia gostar do skincare e usar o skincare era mais importante do que eu ter um produto que era mais barato e mais eficiente. Porque nesse caso, ele ser eficiente depende do uso que eu não usava, né? Então, na prática, o que a gente está comprando, o que a gente está vendendo, é importante a gente fazer essa reflexão. E do alho, o que aconteceu? Qual foi o desenrolar do alho? Primeiro que eu não gosto daquela marca, não compro mais. E só comprei por engano depois, inclusive. E agora eu uso outro tipo de alho. Eu procurei alhos diferentes e encontrei um alho que ele vem em laminazinhas sequinho. Ele muda um pouco o sabor em relação ao alho fresco, mas é muito superior ao alho moído. Esse daí que eu comprava, né, de outras marcas que eu gostava, mas que o gosto sempre foi esquisito pra mim. E eu sinto que ele ficava com gosto esquisito, meio que de, sei lá, de coisa industrializada. Perdi o gosto de alho. E esse alho seco, que eu compro em laminazinhas assim, bem pequenininho, ele é maravilhoso. Primeiro que ele fica em pequenas porçõezinhas, porque ele é bem pequenininho mesmo. E ele não é o granulado, tá? E não é o alho frito também, é um alho para tempero mesmo. A embalagem é muito boa, porque aquela já vem na embalagenzinha de vidro para você só salpicar assim em cima da comida. Então ele é muito fácil de porcionar, com duas tampinhas, uma é menor, outra é maior. E ele é muito bom. Ele é muito mais caro? Muito mais caro. Só que ele serve porque eu procuro. Porque eu não estava comprando alho, eu estava comprando a facilidade do tempero. Então é isso, a gente tem que pensar muito em, primeira coisa, o que a pessoa está precisando desse produto. Beleza, falamos de embalagem, praticamente de embalagem, né? De produto, de embalagem, o que faz a gente escolher. Uma em que a gente fala de um produto que de fato ele é melhor e a experiência e a embalagem é melhor. E um produto que a gente fala que existem melhores, mas a embalagem me faz escolher ele. Então temos aí dois exemplos muito bons. E agora a gente vai falar de outra coisa. Branding. Quantas vezes você já comprou um produto porque ele era mais bonito do que o outro? Outra coisa, por que agora a Granado tá super hypada e quando ela era aquela embalagenzinha rosa feia, não é feia, né? Mas cansada, vamos dizer assim, ninguém olhava pra loja. Os produtos são muito bons, todos até hoje, assim, todos que eu já experimentei eu gosto muito. Inclusive, eu tô bem no hiperfoco de Granado ultimamente, tô bem com esse viciozinho. Comprei um kitzinho de experimentação, comprei um difusor, comprei uns perfumes, não. Perfume também comprei uns sabonetes da Febo. Eu tô nesse hype aí da Granado. Mas a marca só me chamou a atenção porque a loja é muito linda e muito cheirosa e porque as pessoas querem passar na loja da Granado. Então, uma pessoa que usou Granado, ela quer passar na loja da Granado. Então, já teve todas as vezes que eu fui com amigos no shopping, eles pediram pra passar na loja da Granado. Eu fico assim, cara, é uma experiência, né? Então, a marca conseguiu trazer uma experiência de um produto interessante, com uma roupagem interessante, diferente do que a gente vê hoje no mercado, né? Uma coisa bem vintage, mas ao mesmo tempo bem Brasil, né? Uma coisa meio Rio de Janeiro mesmo, que é de onde vem a marca, né? E assim vai. E tudo mais, ela já vende em Paris, já vende em outros lugares do mundo, é uma marca de sucesso, acredito eu, por tudo, porque tudo parece ser sucesso, tá? A gente tem que olhar pra números, tá? Que não estão na nossa mesa o dia todo, a gente não tem tanto acesso assim, não. Então parece que tem sucesso, tá? Supostamente tem sucesso. Mas eu acredito que tenha mesmo, é uma marca que tá há muitos anos no mercado aí, então eles devem saber jogar muito bem esse jogo. E souberam se reinventar. E o ponto é esse.
Uma marca ela tem que ter um bom branding, tem que ter uma boa embalagem, tem que ter uma embalagem bonita, tem que ter uma loja legal, tem que ter um site bonito, tem que ter um perfil do Instagram interessante, um Instagram bonito, com boa qualidade nos vídeos, com boa qualidade no texto, sem um uso exagerado de inteligência artificial, que eu também já citei aqui alguns episódios atrás sobre as marcas que estão perdendo essa personalidade por conta do exagero de uso de inteligência artificial, principalmente em textos. E saber se reinventar. Então, é ter boas escolhas, né? Ter uma boa representação visual, né? Uma identidade visual, ter um bom tom de voz, uma marca interessante que sabe se renovar e assim vai. E a experiência como um todo. Então, eu falei de embalagem, eu falei de branding, falei de loja, falei de estética, mas e o atendimento? Eu já deixei de fazer compra, por exemplo, porque o e-commerce não funcionava. Então aí nós temos um gargalo. O e-commerce ele transmite confiança, a experiência é boa, é interessante estar no seu e-commerce, ele só parece um e-commerce genérico que todo mundo tem igual, que é aquele template, etc. Como que funciona o seu e-commerce? Ele tem personalidade? Tem que ter. Tem que ter personalidade em todos os pontos de contato. Personalidade e experiência são importantes. Então, como que é o atendimento? Se é robótico demais, se o robô é bom ou não é bom, se você demora para responder ou não demora para responder. Para quem não trabalha na frente de vendas e de atendimento, na frente de comercial, eu tenho contato com muitas empresas e em todas essas áreas, e a gente vê muito problema sendo gerado por questões de atendimento. Então, como que é o seu atendimento? É melhor, às vezes, ter realmente um robô do que ter um humano que é ineficiente, infelizmente. Eu prefiro atendimento humano, prefiro que a gente insista no atendimento humano, que a gente treine esse humano, mas, em alguns casos, a gente realmente não consegue chegar no que a gente precisa. E a ideia é realmente combinar o digital com o ser humano, né? Então, o orgânico com o robótico. E aí a gente tem que saber dançar conforme a música, né? Não tem o que fazer. Tem que dançar conforme a música. Esse é o jogo, a gente tem que saber jogar. Mas é isso. Então, diferenciação não é mais na qualidade do seu produto apenas. Existe uma infinidade de coisas para você olhar. O consumidor ele está muito mais exigente ultimamente. E, sinceramente, a tendência é só ficar mais exigente. Porque existe uma infinidade de produtos, com uma infinidade de marcas, com uma infinidade de tickets. Então hoje você compra coisa boa e coisa ruim com todos os preços. Então tem coisa muito boa, barata, muito boa, caríssima, muito ruim, caríssima e muito ruim, barata. Então você encontra tudo e assim, realmente gera uma desconfiança às vezes do que fazer. A pessoa precisa ver 1000 coisas para chegar na conclusão do que ela precisa de fato quando é uma compra mais importante. Principalmente de um serviço caro ou de um produto caro, onde a jornada de compra vai ser aumentada, porque depende de muito mais análise, né? Porque não é uma conquista tão simples, né? Não é um varejo, não é um produto de prateleira de supermercado que tem um custo mais baixo. Então, demanda mais critério. Então, assim, a gente precisa falar com essa galera e chamar a atenção dessa galera. Qual que é a melhor maneira? Sabendo do que o seu público final gosta. Olha para o seu público final, estude o seu público final. Não adianta ficar com um monte de estudo, com um monte de informação, com um monte de banco de dados, se você não tem esse banco de dados do seu consumidor, de quem já consome de você ou de quem você gostaria que te consumisse. Tem que ser muito certeiro no levantamento desses dados, que isso vai ajudar você a tomar decisões. Então, temos que chamar a atenção. Vai ser por meio de trend? Não sei. Para algumas marcas, talvez. Vai ser por meio de cool hunting? Para algumas marcas, talvez. Ou vai ser por meio de ser uma pessoa que, quando a gente fala de serviço principalmente, que transmite a combinação de coisas que aquela pessoa precisa. Né? Então você tem as skills que aquela pessoa está procurando. Você desenvolveu o seu produto para aquela pessoa. Então, primeira coisa, público-alvo é o básico e é muito difícil de ser feito. E é o básico. E muitas marcas nem sabem para quem vendem. Já chegou gente para consultoria que eu falei, quem é o público-alvo? Todo mundo. Falei, não existe. E dito e feito. A gente viu essa empresa começar a falir assim nas nossas mãos, infelizmente, porque eles não conseguiam definir quem era público-alvo e por mais que eu tentasse, eu era só um consultor de marketing, eu não tinha como resolver um problema da companhia. Fiquei com eles 3 anos, me esgoelava, falava um monte, alertei 1 milhão de vezes, eu juro, gente. Eu tentei, eu fiz de tudo, mas se a visão do business não tá clara,
não tem ninguém que vai fazer milagre para você. Outra coisa também é o produto ter fit de mercado, né? Então, lançou o produto, ele pode ser interessante e tudo mais, mas estude para ver se ele está realmente fazendo sentido para o mercado, que também é o consumidor, mas enfim. Aí, outro podcast, a gente fala sobre isso. Gente, fiz aqui um geralzão do que é diferencial, tem muito mais do que isso. Branding é um universo à parte, embalagem é um universo à parte, identidade visual é um universo à parte, posicionamento de marca é um universo à parte. O podcast ele tem a função de te trazer vários insights, né? E sempre deixar as ideias ventilando aí. Mas a gente tem muita coisa para aprofundar. Vou pensar em qual desses assuntos a gente pode aprofundar depois. E que sempre vem de acordo com um dos meus insights da semana, do dia, enfim, eu vou sentindo, né? Então o podcast ele é sem roteiro, inclusive. Tudo que vocês ouvem aqui é total sem roteiro. Alguns tinham roteiro antigamente, mas nessa última temporada aí, né, na terceira temporada, que é essa temporada aqui, que é essa temporada que tá com frequência, enfim, e que é um por semana, toda terça-feira, 7 da manhã, tá zerado de roteiro. Eu chego aqui pra vocês com um insight, eu só sei o que eu vou falar nos primeiros 2, 3 minutos. O resto é história que eu vou criando aqui. História não, né? É flow. Eu entro no flow aqui com vocês, que eu sei que aqui a gente só tá com a galera interessada em entender mais sobre o mercado, né? E ter insights valiosos. Então eu compartilho muitas vezes o que aconteceu na minha semana, que eu entendo que pode ser o que vai ser o que vai te pegar aí como um insight importante e tem outros episódios, então ouça o podcast, os episódios eles se complementam, nenhum fala a mesma coisa, às vezes eu transito entre assuntos parecidos, mas tem pontos de vista diferentes e complementos diferentes que faz toda a diferença, porque comunicação é contextual, então cada episódio tem um contexto, enfim. E eu vou adorar saber o que vocês acharam desse episódio, dos últimos também, enfim, do que vocês ouvirem aqui, eu sempre vou querer saber o que vocês acharam. Avaliem nas plataformas que permitirem avaliar, deixem comentários também, me chamem no Instagram pra gente conversar sobre os assuntos, eu respondo todo mundo que eu consigo responder, eu tento responder todo mundo, às vezes eu perco uma mensagem ou outra, mas eu juro que eu me esforço, e então vai lá, @underline, escrito igualzinho o nome do podcast aqui. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, tchau e até o próximo episódio.